presbítero irmão Gabriel está com toda a liberdade. O nosso tempo se tornou um pouco escasso, mas pode passar das 9 alguns minutos. Para nós aqui, nós não temos problema. Deus use conforme Deus já tem determinado. Fique à vontade. Glória a Deus. Meus amados, a paz do Senhor. Amém. Você está feliz com Jesus? Amém. Você sabia que você tem todos os motivos para ser feliz com Jesus? Amém. Você pode até me apresentar 1000 motivos para estar triste, para estar angustiado, para estar decepcionado com alguma coisa. Mas eu te apresento somente um motivo para você ser feliz. Aleluia! Já tem gente que já entendeu. Esse motivo se chama Jesus. Quando nós temos Jesus na nossa vida, não tem lugar para tristeza, não tem lugar para desânimo, não tem lugar para a vontade de desistir. Quando Jesus está na nossa vida, a Bíblia diz que até a tristeza salta de alegria. Se você está triste nesta noite por algum motivo, seja alegre, volte para a tua casa alegre, porque o Espírito Santo de Deus está aqui para consolar a sua vida. Amém, meus irmãos? Eu quero agradecer a oportunidade que Deus me concedeu através dos irmãos aqui do setor 1 de São Luís, nosso irmão Délcio que me convidou, e eu fico muito feliz de poder estar aqui com os irmãos, com os obreiros, com o Itamar e os outros irmãos. Nosso irmão ali que eu preguei um dia lá no Milanês, o irmão estava lá aquele dia, e foi até o nosso irmão Sérgio fez uma filmagem lá também, e foi muito bom aquele lugar, naquele dia. E hoje nós estamos aqui porque aprove ao Senhor. Deus sabe todas as coisas, meus irmãos. Nada passa desapercebido aos olhos do nosso Deus. E eu quero trazer para os irmãos algo que o Senhor colocou no meu coração, visto que já foi falado bastante sobre missão aqui, e eu acho que os irmãos entenderam. Amém, irmãos? Amém. Eu acho que os irmãos, ainda mais que os irmãos são pastoreados pelo nosso pastor Albertini, que é diretor de missões. Eu acredito que os irmãos ouvem muito a esse respeito. E missão está no coração de Deus. Só que tem um porém, irmãos. Enquanto missão estiver só no coração de Deus, não vai adiantar nada. Missão tem que estar no meu e no seu coração também. A gente ouve muito essa frase: missão está no coração de Deus. Missão está no coração de Deus. Mas missão também precisa estar no nosso coração. Amém, queridos? Mas eu quero trazer algo do Senhor aqui nessa noite, que se encontra no livro de Eclesiastes. Você que trouxe Bíblia, abra comigo no capítulo de número 7, verso de número 8, somente a parte A do verso de número 8. Louvado seja o nome de Jesus. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 7, verso de número 8. Se você sentir no coração no final de me abençoar, irmãos, eu tenho um material que foi filmado pelo nosso irmão Sérgio. Se você quiser me ajudar, eu vou ficar muito contente com a sua ajuda. Capítulo de número 7, verso de número 8. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga espera mais um pouquinho. Todos acharam, né? Nos diz assim a palavra do Senhor: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o capítulo 7, verso 8. Alguém que me olhou assim, ó, será que nós estamos lendo errado? Capítulo 7, verso de número 8 do livro de Eclesiastes, a parte A. Melhor é o fim das coisas do que o princípio
delas. Amém, queridos? Sente-se, por favor, glorificando e exaltando ao nome soberano do nosso Deus Todo-Poderoso. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto bíblico que fora escrito por um dos homens mais sábios que já existiram na face desta terra. Quando paramos para estudar o livro de Eclesiastes e vamos descobrir que Salomão, filho de Davi, escrevera este livro, começamos a estudar um pouco acerca da vida deste homem chamado Salomão. E vamos descobrir que além do livro de Eclesiastes, Salomão também escreve mais 2 livros. Salomão, quando está no auge da sua juventude, quando ele ainda era um jovem, apaixonado pela sua amada Sulamita, nós vamos ali descobrir que Salomão começa a escrever o seu primeiro livro. E quando vamos ver o livro que Salomão escreve, nós vamos ver que ele estava escrevendo o livro de Cantares. Por quê? Ao contrário de que alguns acreditam, e até algumas semanas atrás eu ouvi também um pastor pregar lá na Mineira, e ele falar isso também, ele disse, ainda bem que tem mais alguém que concorda com aquilo que eu concordo. Porque ao contrário de que alguns pregam e até ensinam, o livro de Cantares não é um livro que se trata entre Cristo e a sua igreja. O livro de Cantares está falando exclusivamente do relacionamento entre um homem e uma mulher. Por quê? Quando nós vamos estudar a Bíblia Sagrada, nós vamos descobrir ali que Deus, ele deixa para cada situação da vida um texto escrito. Nós vamos ver que Deus fala de missões, nós vamos ver que Deus trata da família, nós vamos ver que Deus fala de tantas coisas. E será que Deus se esqueceria de falar do casal? Será que Deus se esqueceria de falar sobre o relacionamento entre o homem e a mulher? Não. Então ele usa este homem chamado Salomão e começa a escrever o livro de Cantares. Porque no livro de Cantares nós vamos ver o relacionamento de Salomão com a sua amada. Nós vamos ver declarações de amor entre os dois. Ele diz, olha, beije-me com os beijos da sua boca. Então nós percebemos que Salomão estava tendo um relacionamento amoroso com a sua amada. Só que quando nós começamos a olhar para a vida dele, nós vamos ver, irmãos, que o tempo começa a passar na vida de Salomão. Nós vamos ver que Salomão, ele começa a passar o tempo, começa a envelhecer um pouco. E agora nós vamos observar a vida dele e vamos ver que Salomão já não é mais aquele jovem, quem sabe um jovem atraente, quem sabe um jovem que chamava a atenção das moças lá no seu reinado, um jovem que era forte, que estava no auge do seu vigor físico. Nós vamos ver agora que Salomão começa a envelhecer, e quando Salomão chega, quem sabe na sua meia-idade, nós vamos descobrir que mais uma vez Salomão começa a escrever alguma coisa. E quando vamos ver o que Salomão estava escrevendo, nós vamos descobrir que Salomão começa a escrever o livro de Provérbios. Então percebemos a diferença entre Cantares e Provérbios. Por quê? Porque no livro de Cantares ele falava do amor, no livro de Cantares ele falava de paixão, ele escrevia com aquilo que estava dentro do seu coração. Agora no livro de Provérbios a história muda um pouco, porque no livro de Provérbios nós vamos ver um Salomão falando não mais com o coração e sim com a razão. Nós vamos ver um Salomão procurando ensinar as pessoas do seu reinado. Nós vamos ver um Salomão que estava preocupado com as crianças do seu reinado, e ele dizia, olha, ensina a criança no caminho em que ela deve andar, porque quando ela crescer ela não se desviará dele. E Salomão vai passando, vai escrevendo. Se lá ele tinha muitas mulheres, ali ele já manda tomar cuidado um pouco com esse lado. Por quê? Porque ele começa a escrever com a razão e não mais com aquilo que estava no
seu coração. Mas nós vamos perceber que o tempo, irmãos, que é algo tão importante na nossa vida, o tempo que é algo tão precioso na nossa vida. Nós conhecemos muito bem a frase que diz: olha, o tempo, ele sara todas as feridas. E esse tempo, ele é tão importante para mim, para você. Olha, irmãos, nós podemos parar para meditar agora por alguns minutos e ver que já estamos se aproximando do final do ano, mas parece que foi ontem que nós estávamos reunidos dentro da igreja, num culto de virada do ano, que nós ouvíamos os fogos de artifício se estourando lá fora, e nós então pensávamos: olha, mais um ano está começando, e percebemos que cada dia vai passando, e o tempo vai passando, e as coisas vão acontecendo. Quem sabe você pode olhar para você, olhar para dentro de você e pensar: olha, há um bom tempo atrás, eu levantava pela manhã e colocava o meu uniformezinho do colégio, e o meu pai me levava para o colégio. Agora a história inverteu, irmãos. Por quê? Porque agora não somos mais nós que somos levados, mas agora nós que levamos os nossos filhos, porque o tempo passou para nós, e muitas das vezes não nos percebemos, muitas das vezes somos pegos de surpresa com este tempo, que vai passando sem dar trégua. Você lembra que a hora que você entrou aqui dentro da igreja, já estamos nos aproximando das 9 horas, quem sabe você esteve aqui, por algum momento você não esteve mais aqui, você já esteve em outro lugar, o seu corpo aqui, mas a sua mente em outro lugar, e esse tempo foi passando. Então nós temos que entender que o tempo é tão precioso para mim e para você, que nós temos que aproveitar ele da melhor maneira possível. Nós temos que aproveitar o tempo pregando a palavra, ensinando as pessoas, adorando a Deus, orando, buscando a presença de Deus. Nós temos que aproveitar o domingo para estar na presença de Deus, nós temos que aproveitar a segunda para estar na presença de Deus, nós temos que aproveitar o nosso tempo da melhor maneira possível. Tem muita gente que está perdendo tempo, irmãos. Tem muita gente que está jogando o tempo fora, está perdendo as oportunidades que estão passando diante dessa pessoa. Você já ouviu aquele ditado que diz: olha, o cavalo nunca passa 2 vezes cilhado, não lembro agora como é que se diz isso, mas ele nunca passa. Você tem que aproveitar a oportunidade que está passando na sua frente hoje. Aleluia! É glória! Você tem que aproveitar o tempo que você está tendo hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Você pode não ter mais tempo para adorar a Deus. Você pode não ter mais tempo para adorar o Senhor. Você sabia que teve muitas pessoas na nossa cidade, nas cidades vizinhas, no nosso país, que ontem botaram a sua cabeça no travesseiro e não se levantaram nesta manhã? Você sabia que teve muitas pessoas que não venceram o dia, que não conheceram o dia de hoje, mas eu e você estamos aqui, e isso é motivo de nós adorarmos a Ele, isso é motivo de nós glorificarmos a Ele. Aleluia! É glória! Tem gente que vem para a igreja triste, desanimado, porque ainda não comprou um carro zero, porque ainda não arrumou a casa, olhando para as coisas terrenas e se esquecendo das coisas celestiais. Nós temos que nos alegrar, irmãos, é pelo nosso nome está escrito no livro da vida. Jesus disse: olha, não vos alegreis porque os demônios se sujeitam, mas se alegreis porque o seu nome está escrito no livro da vida. Meu irmão, minha irmã, a nossa vida não é feita de coisas materiais. Tem muita gente que prega aquele versículo e eles pegam um versículozinho isolado e geram um pretexto enorme para a sua pregação. Quando Jesus disse: olha, buscai primeiro o reino dos céus, e estas coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas. Tem gente que já lê diferente, as demais coisas. A minha Bíblia não diz isso. Estas, que coisas são estas? Quando vamos analisar o contexto bíblico, por isso que já se diz: olha, um texto sem contexto gera pretexto. Por quê? Porque quando se pega um texto, um versículo isolado, você não analisa o contexto. Então você pode aplicar esse versículo da maneira que você quiser, errado ou certo, enfim, você aplica porque você está pegando ele isolado. Agora, quando analisamos um texto
contexto geral. E nós vamos ver que os discípulos estavam preocupados com o que iriam vestir, com o que iriam comer, estavam preocupados com algumas coisas que estavam acontecendo ali naquele contexto histórico. Aí Jesus vem até eles e diz: ei, não se preocupe, busca o reino do céu e essas coisas, que coisa? Isso que vocês estão precisando, o alimento, a comida, não se preocupa, tudo isso vai ser acrescentado para você. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui hoje? Não te preocupe com o dia de amanhã. Te preocupe com o teu tempo hoje na casa do Senhor. O Senhor pode voltar hoje e você nem chegar o dia de amanhã. Jesus Cristo está às portas, está voltando para buscar a igreja. O tempo está próximo. Então aproveite este tempo nessa noite para adorar a Ele na beleza da sua santidade. O tempo foi passando para Salomão. O tempo não deu trégua para ele. E agora parece que eu vejo um Salomão já não mais jovem, já não mais de meia idade. Parece que eu vejo agora um Salomão já com as suas cãs brancas, com seus cabelos brancos, já olhando para o passado. Quem sabe ele se olha no espelho. Estou fazendo uma conjectura, irmãos. Ele se olha no espelho e não se enxerga mais direito, porque as cataratas tomaram conta dos seus olhos. Ele começa a ver que a sua pele já não é mais a pele daquele jovem bonito, já é uma pele mais enrugada. E ele começa a analisar a sua vida. Ele começa a ver tudo que ele passou. Ele começa a fazer uma retrospectiva do seu tempo de vida. Então, mais uma vez, eu entendo que Salomão pega, quem sabe, uma caneta, uma pena, não sei o que ele escrevia naquela época, e ele começa a rabiscar mais alguma coisa no papel. E quando vamos olhar e observar o que Salomão estava rabiscando, nós nos deparamos com um texto que ora nós lemos nesta noite, aonde se encontra no livro de Eclesiastes. E nós vamos ver que neste livro de Eclesiastes, Salomão já não escrevia mais com o coração e muito menos com a razão, porque quando ele começa a escrever o livro, no capítulo de número 1 e versículo de número 1 do livro de Eclesiastes, nós vamos ver que Salomão começa a escrever e dizendo: vaidade de vaidade, é tudo vaidade. Só que quando eu paro para estudar a palavra vaidade, irmãos, eu vou entender que a palavra vaidade vai muito mais além do que aquilo que você acabou de pensar. A palavra vaidade, irmão, como Salomão se refere a isso, vai muito mais além do que uma roupa, do que algo, vai muito mais além do que isso, irmãos. Quando nós vamos estudar a palavra vaidade, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ela nos dá o entendimento de algo vazio, algo oco, algo sem sentido, algo como um vento que passa e não volta mais. Então Salomão começa a analisar a vida dele. Ele diz: olha, muita coisa que eu fiz foi sem sentido nenhum. Muita coisa que eu fiz não teve sentido nenhum para a minha vida. Quanto tempo eu perdi, quanto tempo eu joguei fora com as festas, quem sabe com as coisas que aconteceram no seu reinado. Então ele diz: olha, é tudo vaidade. Eu começo a olhar para a vida de Salomão nesse texto, nesse livro. Eu começo a entender, e eu penso comigo que ele estava sendo acometido até mesmo de uma depressão, porque ele começa a dizer que até aquilo que eu e você fizemos todos os dias, ele começa a dizer que o trabalho que eu e você levantamos pela manhã todos os dias para trabalhar, ele diz que isso é vaidade. Ele já não vê mais sentido nenhum na sua vida. Ele está ali entregue. A Bíblia diz que ele começa a adorar até os deuses das suas mulheres. Ele está entregue àquela situação. Ele diz: olha, é tudo vaidade. Só que eu começo a ler o livro de Eclesiastes e eu começo a entender e a encontrar no meio deste livro palavras sábias, palavras que lembram aquele Salomão de outrora, porque no capítulo de número 7 e o versículo de número 2, ele começa a escrever e ele diz: olha, melhor é ir a uma casa onde há luto do que uma casa onde há festa. Quem é que gosta de ir num velório? Quem é que gosta de ir num cemitério? Por mais parente que seja mais íntimo, ninguém gosta. A gente vai porque é obrigado, é ou não é? Se alguém que a gente conhece morre, a gente vai no velório porque é obrigado, porque
prefere estar na festa, a gente prefere estar na alegria, no momento de alegria. Mas Salomão diz: olha, melhor é ir a uma casa onde há luto do que onde há festa. Por quê? Porque quando nós vamos a uma casa onde há luto, nós paramos para meditar na vida. Quando nós contemplamos aquela pessoa ali deitada naquele caixão, nós começamos a olhar e a lembrar da vida dela, e começamos a pensar na nossa vida. Quer ver um exemplo, irmão? Se você vai no velório de uma pessoa que morreu de câncer, quando você sai dali, você já sai preocupado. Você vai, quem sabe já no outro dia já vai no médico fazer o exame para ver se você não tem a mesma doença que aquela pessoa tem, porque você começa a refletir na sua vida e fica preocupado com você. Quando você vai no velório de alguém que morreu de acidente de carro, porque estava correndo na BR, bateu de frente e morreu, você sai dali e já não pisa mais no acelerador como pisava antes. Você já sai devagarinho: opa, pouco cuidado, porque ele fez isso e morreu. Então eu vou devagarinho. Quando a gente vai no velório de alguém que morreu atropelado, quando você vai atravessar a estrada, você olha 18 vezes para cada lado, porque você tem medo de ser atropelado também. Por isso que Salomão disse: melhor é ir a uma casa onde há luto do que onde há festa. Porque quando estamos em festa, não pensamos no outro dia. Quando estamos no nosso congresso, não pensamos no outro dia, pensamos no hoje, pensamos no agora, pensamos na alegria, pensamos na festa, pensamos em tudo isso, mas esquecemos do amanhã. Agora, quando estamos numa casa onde há luto, nós começamos a pensar no dia de amanhã, começamos a olhar para dentro de nós, fazer uma retrospectiva, começamos a ver o que está de errado na nossa vida, o que nós precisamos consertar, o que nós não fizemos e precisamos fazer. É isso que nós devemos entender, irmãos. É muito fácil nós virmos para a igreja, pular, chorar, gritar. É muito fácil pegar o microfone na mão, fazer o rebuliço e fazer revirar o banco e depois voltar para casa do mesmo jeito. O negócio é a palavra, o que liberta é a palavra, o que transforma é a palavra. Eu já estou por aqui, irmão. Eu precisava subir aqui em cima, já estou por aqui com esse negócio. Aquele que praga a palavra nós não queremos mais. Nós queremos é o canela de fogo. Nós queremos é o que revira banco. Nós queremos é o que profetiza para a igreja. Vá para lá com esse negócio. Eu quero saber de palavra. Eu quero saber de evangelho. Vamos fazer o congresso. Não chama o fulano, porque só o nome dele já vai encher a igreja. Para com isso, irmão. Tem muita gente na cidade aí, ó, que está pagando preço, que está orando, que está buscando uma oportunidade de Deus. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus usar, e vamos dar prioridade à palavra de Deus. Eu sei que eu estou pregando para uma igreja que ouve a palavra. Eu paro para escutar o programa do pastor no final dos dias e eu começo a ouvir, eu fico feliz porque a gente vê que são homens que pregam a palavra. Aleluia. Sem palavra, irmãos, a igreja morre. Sem palavra você não chega a lugar nenhum. Nós precisamos ouvir a palavra. Nós precisamos praticar a palavra, aproveitar o tempo para ouvir a palavra, para ler a palavra de Deus. Isso é importante para nós. Aproveite o teu tempo. Salomão estava olhando para aquela situação e diz: olha, quando ele vê tudo aquilo, quando ele analisa a sua vida, ele faz uma retrospectiva da sua vida. Então, no versículo de número 8, que hora nós lemos, ele diz: melhor é o fim do que o começo. Aleluia. Porque ele começou a olhar e ver que a sua vida começou muito bem, obrigado, mas estava terminando de uma maneira ruim. Não adianta de nada começar bem e quando chegar no final não ser vencedor. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Glória, aleluia. Irmãos, quando eu olho para essa palavra perseverar, eu começo a me lembrar daquele irmãozinho fraquinho que cai, levanta, mas ele está sempre perseverando. Ele caiu, mas ele levantou, ele teve força para levantar, porque perseverança não é só aquele que está 20 anos na igreja sem
ter um deslize nenhum. Perseverança vem também daqueles que estão ali, no meio da dificuldade, no meio do problema. Quem sabe você está aqui hoje se encontra nesta situação. Você está meio fraco, meio desanimado. Parece que as coisas não vão dar certo para você. Mas eu vim aqui nessa noite como profeta de Deus para dizer que no começo não tem problema. O importante é chegar lá no final. O importante é você vencer no final. Você disse que não adianta. Começou errado, não vai dar certo. Vai dar certo sim. Começou errado, irmão, não tem problema. Levanta a cabeça, olha para Jesus e diz: não, eu comecei errado, mas agora eu vou corrigir. Eu vou chegar no final, eu vou chegar lá. Porque a Bíblia diz para mim perseverar e eu vou perseverar. Não importa como você começou na batalha, o importante é como você vai terminar. Não importa se você começou a batalha perdendo, o importante é você terminar a guerra vencendo. Porque perder uma batalha, isso é normal, isso qualquer crente perde, irmão. Qualquer um aqui, ninguém é Superman evangélico, ninguém aqui é a Mulher Maravilha evangélica, não. Todos nós somos seres humanos de carne e osso, somos falhos, somos errados, somos pecadores. E aquele que chama não tem pecado já é mentiroso, já está pecando. Todo pecadores nós pecamos, mas a mão do Todo-Poderoso está sobre a nossa vida. E quem acredita nisso, levanta a mão e agora. Aleluia! Melhor é o fim do que o começo. Não adianta de nada começar muito bem e quando chegar no final deslizar e desanimar. Vai devagarinho, irmão. Vai dando passo também, conforme